Graça e paz de Jesus Cristo. Estamos na nossa lição de número 8. Glórias a Deus por isso. E iremos agora responder à pergunta: por que é errado adorar ídolos? Gostaria de ler o texto que está em Marcos, capítulo 12, versículo 29, que diz assim: Escute, povo de Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Também gostaria de ler o texto que está em Êxodo, no capítulo 20, versículo 3 e 5, quando Deus dá ali a ordem, os 10 mandamentos, as tábuas da lei para o povo, mas nós iremos ler somente o versículo 3, 4 e 5, que diz assim: Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus, e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trisnetos. Esse texto deixa muito claro, né? Eu vou até ler de novo. Nos 10 mandamentos que Deus dá ao povo de Israel, que foi entregue as tábuas da lei na mão de Moisés, no cume do monte, Deus enfatiza este mandamento de forma bem clara. Preste atenção. Se você quiser, pegue sua Bíblia aí. Abra sua Bíblia em Êxodo. O primeiro livro da Bíblia é Gênesis, depois vem Êxodo, o segundo livro. Abra sua Bíblia em Êxodo. Algumas Bíblias têm do lado uma marcação que tem lá GN e Gênesis. EX é Êxodo. Abra lá em Êxodo, no capítulo 20. Leia comigo do versículo 3 ao 5. Existem outras traduções. Eu vou ler uma tradução diferente desta que eu acabei de ler. Leia na sua, talvez ela seja diferente. Mas é importante você ler, olhar, ver, botar sua mão, sentir, para saber que isso é a verdade. Isso é a vontade de Deus. Vamos lá. Êxodo capítulo 20. Vou ler do 1 ao 5 só para ficar melhor. Preste atenção. Êxodo capítulo 20, versículo 1. E Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Olha, o primeiro mandamento de Deus, hein? Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrará diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Glórias a Jesus Cristo. Prestou atenção nisso? Isso é muito sério. Não preciso nem falar nada. Só o texto que nós já lemos já responde a pergunta: por que é errado adorar os ídolos? Porque o primeiro mandamento que Deus deu para o homem é: não adorará outros deuses, nem fará imagens de ídolo nenhum. Nem de nada no céu, nem debaixo na terra. Então, ou seja, não adorarei a anjos, nem a homens e nem a mulheres. Somente a Deus eu devo adorar, prestar culto e me ajoelhar e orar. Mas vamos para a nossa 8ª aula. Glórias a Deus. Muitas pessoas, por ignorância, por não conhecerem a verdade de Deus, a qual nós estamos estudando até aqui nessa 8ª aula, por não conhecerem a Jesus Cristo e nem a Deus, por não meditarem profundamente na palavra de Deus, acabam adorando ídolos, se ajoelhando diante de ídolos,
fazendo oração a ídolos, fazendo oração a homens e mulheres que já estão mortos. Se prostram diante de um pedaço de madeira esculpido, ou de um pedaço de gesso, com a imagem de um animal ou de uma pessoa. E assim, nós reconhecemos a irmã Maria, mãe de Jesus Cristo, como uma mulher bendita, bem-aventurada, porque Deus a escolheu para ser a mãe de Jesus Cristo, homem. Ela não é mãe de Deus, nós já falamos isso na outra aula. Ela é uma mulher abençoada por Deus. Assim como o apóstolo João, o apóstolo Paulo, ou seja, São Paulo, São João, São Pedro, são homens de Deus. E muitas pessoas que já entenderam a verdade, elas não sabem expressá-la de forma correta e acabam se lançando contra aquilo que as pessoas creem, mas creem sem conhecimento, sem conhecer a verdade, e acabam sendo ásperos, arrogantes. Mas nem todos são assim, e não se pode se tirar assim a aparência de um pelos outros. Nós temos que conhecer a cada um. Se um é rude e grosso ao tratar desse assunto, não quer dizer que o outro seja. Nós respeitamos a vontade de cada um, porque mesmo Deus deu o livre-arbítrio para cada um. Mas nós não concordamos com aquilo que é mentira. Nós só concordamos com a verdade, e a verdade está na palavra de Deus. E a própria palavra de Deus diz para nós não termos ídolos, nem imagens de escultura, nem orarmos a homens e mulheres, vivos ou já mortos, e nem de nos ajoelharmos ou prestar culto a nada disso. Foi o texto que nós lemos, Êxodo 20, de 1 a 5. A idolatria vem de uma ideia deturpada do que seja adorar, ou seja, lembra que eu falei, nós ouvimos muita coisa, aquilo vai gerando conceitos e conceitos errados na nossa vida? A idolatria surgiu assim. Existe uma ideia errada sobre idolatria, distorcida. Ser idólatra é ser escravo de qualquer produto de fabricação humana, ou até mesmo dos chamados santos. Quando eu adoro uma imagem feita por mãos de homem, ou a um homem ou uma mulher que já morreu ou está vivo, quando eu o adoro, presto culto, adoração, oração ou louvor, quando eu faço isso eu me torno escravo deles, me torno escravo do ídolo. E o apóstolo Paulo chamou a atenção dos cristãos que residiam ali na Galácia, dizendo assim: no passado, vocês não conheciam a Deus, e por isso eram escravos de deuses, que de fato não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, como é que vocês querem voltar para aqueles poderes espirituais fracos e sem valor? Gálatas capítulo 4, versículo 8 e 9. Ou seja, este curso que nós estamos aqui fazendo é sobre quem é Jesus. O objetivo não é só ter um conceito do que ouvimos de Jesus, mas é nós conhecermos verdadeiramente a Jesus Cristo. Quem é Jesus? Quem Ele é? Não é quem Ele foi, é quem Ele é, porque Ele está vivo. Então o apóstolo fala assim: se você conhece a Deus, se você conhece a Jesus, como que você pode continuar adorando ídolos? Lá no passado, quando você não conhecia a Deus, não conhecia Jesus Cristo, não sabia quem Ele era, não sabia do que Ele é capaz, do que é a sua vontade, tudo bem, você estava vivendo ali, com seu entendimento estava cegado pelo maligno. O diabo tinha te deixado cego para as coisas de Deus. Mas quando você conheceu a verdade que Jesus Cristo é o único Salvador e entregou sua vida a Ele, confessou os seus pecados, quando você confessou Jesus Cristo sendo seu Senhor e Salvador, tem que acabar a idolatria. A idolatria não pode mais existir, porque é o único que nós devemos dar honra, louvor, adoração e prestar culto é a Deus. Nós só devemos dobrar nossos joelhos diante de Deus, não diante de nenhuma imagem feita por mãos humanas.
As imagens não falam, não andam, não se movimentam, não ouvem. São só um pedaço de algo feito pelas mãos humanas, um pedaço de madeira, um pedaço de gesso, um pedaço de um metal. Só isso, nada mais. Então, depois de eu ter um encontro e entregar minha vida a Jesus Cristo, a idolatria tem que ser tirada totalmente da minha vida, porque eu não sou mais cego, meu entendimento não está mais fechado. Agora eu passo a ver a verdade de Deus. Entreguei minha vida a Jesus, eu sou liberto da escravidão da idolatria. E onde nasceu essa idolatria? Ela nasceu no jardim do Éden, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus. E olha que interessante, quando eles desobedecem, rompe-se o relacionamento com Deus. E Adão tenta de forma equivocada restabelecer esta relação. Veja, uma das formas utilizadas é sua mania de criar imagens da divindade. O homem vem querendo voltar a ter um relacionamento com Deus, criando imagens. Oh, isso é terrível! De alguém que ele imagina que represente. A ideia é adorar por meio das imagens, ou ser ali representado. O problema deste ato é que ele oferece uma satisfação passageira da necessidade que o homem tem de se relacionar com Deus. Sentindo-se insatisfeito, procura outros deuses ou santos para idolatrar, para tentar suprimir a carência. Quer ver algo? Você já procurou saber quantos santos existem na Igreja Católica? Você deve conhecer vários, porque o nosso país, o Brasil, foi colônia de portugueses, e os portugueses eram católicos e trouxeram para o nosso país essa cultura, essa religião católica. E com eles seus falsos deuses, suas imagens de escultura. E ao longo dos anos, isso foi crescendo. Hoje, estima-se que mais de 30 mil santos foram beatificados, foram consagrados pela Igreja Católica. Ou seja, existe mais de 30 mil ídolos. Agora eu te pergunto, por que não existe um só? Porque foi isso que nós lemos aqui. O ídolo não pode satisfazer a ausência de Deus no seu coração. O ídolo não pode entrar no seu coração e preencher o espaço vazio que o abismo proporcionou, pois estamos longe de Deus. Nenhum ídolo pode fazer isso, quanto mais 2, 3, 4, 5 ou 30 mil. Por isso que não se pare, a todo momento vai se criando ídolos, 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 ídolos. Mas mesmo os 30 mil ídolos não é capaz de tirar a tristeza do seu coração. Não é capaz de tirar a depressão que você está vivendo. Os 30 mil ídolos não são capazes de libertar um homem ou uma mulher do vício da droga, do cigarro e do álcool. Só Jesus Cristo pode libertar e transformar a vida do homem. Os ídolos não conseguem preencher o vazio que o abismo, a distância de nós para com Deus deixou. Só Jesus Cristo a ponte que nos leva de volta à presença de Deus. Lembra, eu falei, quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, o Espírito de Deus vem morar em nós, aí sim o vazio é preenchido. Por isso que Paulo fala aos Gálatas, agora que o Espírito Santo de Deus habita em vós, vocês querem ainda continuar orando para ídolos? Não existe isso. O Espírito, Deus já está em vós, através de seu Espírito. O vazio já foi preenchido. Você não tem que ficar correndo atrás de ídolos feitos por mãos de homens. Alguns dizem que o ídolo é só uma lembrança de uma pessoa que foi santa. Essa pessoa nunca vai preencher o vazio do seu coração. Nunca. Nem mesmo essa lembrança. A lembrança que nós temos que ter na nossa mente é a de Jesus Cristo. Paulo disse assim, sede imitadores de mim como eu sou de Cristo. Ou seja, nós só podemos imitar os homens em suas boas ações quando eles estão imitando a Cristo. Ou seja, nós devemos imitar Jesus Cristo em tudo. É a Cristo que nós temos que ter na nossa memória e lembrança a todo momento. Só Ele pode preencher o vazio de nosso coração.
Deus, ele condena qualquer forma de idolatria. O próprio Deus, quando da instituição dos 10 mandamentos, lembra o texto que nós lemos? Que ele disse a Moisés: não faça imagem de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Isso está lá em Êxodo 20, versículo 4. Logo, não temos o direito de violar o seu mandamento com a desculpa de que o estamos honrando ou mesmo reconhecendo alguns santos que são dignos de veneração. Na realidade, nem os anjos recebem adoração, pois eles sabem que não são dignos. Está escrito lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 8 e 9, o anjo de Deus rejeitando a adoração. E como que nós devemos prestar culto? Existe uma forma correta de prestar culto? Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm. A Bíblia fala de duas coisas indispensáveis em um culto. Primeiro, decência e ordem. Tem que ter decência, reverência, tem que ter ordem. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 39. Ele também requer que os adoradores tenham uma atitude consciente, que adorem em espírito e em verdade. Lá em João 4, 24, Jesus conversa com uma mulher samaritana e ela questiona a Jesus Cristo: mas qual é o local que nós devemos adorar? Ela tinha dúvida como adorar corretamente, como prestar o culto correto que agrade a Deus. E olha o que ele fala aqui, ó. Nós temos a instrução que Paulo dá aos coríntios dizendo assim: portanto, meus irmãos, o que é que deve ser feito? Quando vocês se reúnem na igreja, um irmão tem um hino para cantar, o outro alguma coisa para ensinar, e outro uma revelação de Deus, outro uma mensagem em língua estranha, e ainda outro a interpretação dessa mensagem. Que tudo seja feito para crescimento espiritual da igreja. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Então nós temos que entender como prestar o culto correto. Depois você leia João capítulo 4, leia o capítulo inteiro e você verá a conversa de Jesus com a mulher samaritana. E lá ele explica como se deve adorar verdadeiramente. Agora vamos entender o que é ser santo. Preste muita atenção nisso. Porque a maioria das pessoas tem uma noção muito errada, muito distante da verdade sobre o que é ser um santo. Grande parte acredita que ser santo é alguém que já faleceu, que realizou alguns milagres. E depois de se provar que foram feitos esses milagres, ele foi beatificado, ou seja, inscrito pelo Papa no catálogo dos bem-aventurados, podendo receber adoração em locais específicos para isso. Ou seja, o Papa está autorizando alguns homens e mulheres que, enquanto estavam em vida, realizaram milagres, está autorizando a eles a receberem adoração. Ou seja, ele está indo lá em Êxodo capítulo 20, versículo 1 a 5, está rasgando esse texto da Bíblia, quando permite que um homem que habita nessa terra receba adoração. Quando Deus diz lá em Êxodo capítulo 20, de 1 a 5, que somente a Deus nós devemos adorar. A nenhum outro homem, mulher ou imagem feitas deve ser prestada adoração. Ou seja, esse ato de beatificar, de consagrar uma pessoa a ser santa, de conceder poder a ela de receber adoração, é um ato diabólico que vai contra a palavra de Deus. E a Bíblia, que é a autoridade máxima, nos diz o seguinte sobre esse assunto. Preste atenção. No Novo Testamento, as pessoas que se converteram à fé cristã e receberam Jesus Cristo como único e suficiente Salvador são chamadas de santos. Eu já falei isso em outras aulas. Qualquer um que entrega a sua vida a Jesus Cristo e passa a viver para fazer a vontade de Deus é considerado santo diante de Deus. Mas isso não lhes dá o direito de receber adoração.
Não, de jeito nenhum. Deus não deu esse direito ao homem. Esse direito de receber adoração é único e exclusivo de Deus. Para ficar mais claro, veja os textos. Atos 9, versículo 13. Atos 26, versículo 10. Romanos 15, versículo 25. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 1 e 2. Onde os cristãos, os fiéis, são chamados de santos. A palavra santo significa separado do mundo, consagrado e dedicado a Deus. É uma pessoa que entrega a sua vida a Jesus Cristo e não vive mais pecando. É uma pessoa que luta com todas as suas forças para não pecar, para viver separado das coisas, das orgias, das mentiras deste mundo, dos prazeres da carne. Essa é uma pessoa santa. Então eu e você, ao aceitarmos Jesus, nós já somos considerados santos diante de Deus. E para que nós possamos ter uma vida santa, nós não podemos nos contaminar com as coisas deste mundo, nós não podemos mentir, nós não podemos cometer adultério, roubar, fazer nada que desagrade a Deus. Principalmente, nós não podemos adorar ídolos. Quando a Bíblia menciona os santos, é a comunidade cristã. Os santos são aqueles que fazem parte da igreja, em sua coletividade, que está sendo considerada nesta condição especial. Os textos bíblicos citados nessa primeira fase mostram essa verdade. Leia depois os textos que eu citei. O único meio de salvação é Jesus Cristo. O único. Ele começou o seu ministério fazendo um milagre num casamento, mostrando a importância do casamento para ele, a importância de uma família. É muito importante uma família para Deus. Isso está lá em João capítulo 2, versículo de 1 a 12. Depois leia todo o texto. Sua mãe Maria não realizou o milagre de transformar a água em vinho. Não foi Maria, foi Jesus. Preste atenção. Maria disse aos empregados da festa: façam o que ele mandar, ou seja, o que Jesus mandar. Obedeçam a Jesus e não a mim. Maria reconhecia que Jesus era o Filho de Deus e que tinha poder. Olha que maravilha. Maria é digna do nosso respeito e consideração, mas só Jesus Cristo merece e deve receber a nossa adoração, visto que só Ele pode nos salvar. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 5 e 6. Preste atenção assim. Agora nós vamos falar adorando a Deus verdadeiramente. Como adorar a Deus de verdade? Preste atenção. A adoração não é somente um ato isolado, em um dia próprio, específico, ou num lugar específico, não. A adoração, ela é consciente e tem que ser feita 24 horas por dia, durante 7 dias da semana. Eu vou ler um texto que o apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo 12, versículo 1, que diz assim, preste atenção. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Se oferecer em sacrifício vivo a Deus é a forma de nós prestarmos um culto de forma consciente. O nosso culto tem que ser consciente. Eu tenho consciência de que Jesus Cristo está vivo, que Deus existe. É por isso que eu adoro, porque eu sei que Ele está recebendo adoração. Eu não adoro uma imagem, uma pessoa que está morta, que não existe, que não respira, que não pode fazer nada. O meu culto é um culto consciente. E quando assim eu faço, adorando a Deus, sacrificando os meus desejos, buscando fazer verdadeiramente a vontade de Deus, aí sim o meu culto se torna agradável a Deus. Aleluia. Preste atenção. É preciso conhecer a Deus e ter uma predisposição para servi-lo. O exemplo lá da mulher samaritana, que eu já falei anteriormente, no poço de Jacó, ilustra bem isso. Diante da pergunta que ela fez a Jesus acerca do local certo para adorar, Jesus respondeu para a mulher samaritana. Lembra? Eu falei, leia lá todo o capítulo 4. Aqui eu vou ler só um pouquinho, preste atenção.
Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus, ou seja, Jesus veio dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. São os versos 22 a 24 de João 4. Não saber o que adoração é o mesmo que não adorar a nada ou adorar um Deus inexistente. Ou seja, adorar de forma consciente é adorar aquilo a que se conhece. E nós sabemos que Deus é o único Deus, que Jesus Cristo é a ponte que nos leva de volta para Deus. Adorar a Deus de forma consciente é adorar a Deus tendo Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Só a Deus prestar o nosso culto e nossa adoração. Nós somos atendidos por Deus e não pelos santos. Preste atenção nisso. Em toda a Bíblia você não encontrará um único fiel dirigindo suas petições ou orações a qualquer outro senão a Deus. O próprio São João, após receber as revelações de Deus, descrita no livro do Apocalipse, quis adorar o anjo que o levara a ver os locais celestes, mas foi advertido pelo ser angelical, que não somente rejeitou a adoração, como também o instruiu acerca da proibição de fazer isso em relação a qualquer outro personagem a não ser Deus. Apocalipse 22, já citamos isso. Existe também a questão do pagamento de promessas. Preste atenção. No Antigo Testamento, a Bíblia falava de votos. Lá no Salmo 50, versículo 14, você vai ver o salmista se referindo a votos. Ou seja, promessas que alguém fazia a Deus com a finalidade de receber alguma coisa da parte dele. Quando a pessoa recebia o favor divino, ela deveria cumprir o que havia prometido. Isso também está lá em Eclesiastes capítulo 5, verso 4 e 5. Agora é importante destacar que o voto era feito a Deus. O voto era feito a Deus e não a qualquer santo. No entanto, no Novo Testamento, a ênfase da palavra de Deus destaca a fé. E a fé deve estar assegurada na pessoa de Jesus Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé. Hebreus capítulo 11, verso 1 diz isso. A palavra de Deus ainda nos diz que sem fé ninguém pode agradar a Deus. Sem fé em quê? Sem fé em Jesus Cristo como Filho de Deus. Aleluia. Hebreus 11, 6 fala isso. O maior problema de quem adora ídolos não é simplesmente estar fazendo algo não muito certo ou com poucas implicações, não. Quem não adora a Deus deixa de glorificar a Deus em sua vida. Como consequência, não vai poder entrar lá no céu, na nossa cidade que está preparada para aqueles que aceitam Jesus Cristo, para aqueles que têm a sua alma livre do inferno e que vão morar eternamente com Deus nas regiões celestiais. Olha o texto que diz isso. Mas fora da cidade, ou seja, fora do céu, estão os que cometem pecados nojentos, pecados como os dos feiticeiros, os imorais e os assassinos, e os que adoram ídolos, e os que não gostam de mentir por palavras e ações. Leia Apocalipse 22:15, que é esse texto que nós lemos. Aqueles que adoram ídolos não entrarão no céu. Eu acho que tudo isso já responde a nossa pergunta. Por que é errado adorar ídolos? Se alguém te perguntar algum dia, por que você não adora a Maria? Por que você não adora ao São João, ao santo tal? Por que você não adora um ídolo? Você pode abrir a sua Bíblia ou pedir que a pessoa abra a sua própria Bíblia, porque em todas as Bíblias está escrito isso. Abre em Êxodo 20, leia do versículo 1 ao 5, igual nós lemos. E lá você vai falar, eu não adoro a ídolos, porque o meu Deus é um único Deus.
E ele disse que eu não posso dobrar os meus joelhos diante de nenhuma imagem de escultura feita por mãos humanas. Eu não posso adorar nem dirigir oração a nenhum homem ou mulher, porque somente Jesus Cristo é o Filho de Deus, e verdadeiramente só Jesus Cristo pode me levar de volta a Deus. Deus não ouve a oração de um idólatra. Deus só ouve a oração daqueles que têm Jesus Cristo no seu coração. Que isso possa nos fortalecer na fé e cada vez mais conhecer mais quem é Jesus. Jesus é o Filho de Deus, o nosso Salvador, e Ele não aceita, não admite que nós venhamos a adorar ídolos. Que Deus nos abençoe e nos prepare para a próxima aula. A próxima aula irá tratar do assunto muito interessante, mas antes disso eu gostaria de ler um texto que um escritor americano diz, John Stott. Ele disse assim nesse texto: a idolatria inverte as posições respectivas de Deus e a nossa, de modo que, em vez do nosso humilde reconhecimento de que Deus nos criou e nos governa, nós ousamos imaginar que podemos criar e governar a Deus. Quem cria um ídolo está criando um Deus. Por isso que a Bíblia se refere a falsos ídolos ou a falsos deuses. Por que você está criando quem lhe criou? Não faz sentido isso. Então a idolatria vem para confundir e inverter os papéis. A próxima lição nós estaremos respondendo a pergunta: é possível tornar-se filho de Deus? É possível que um homem pecador, uma mulher pecadora, um assassino, um ladrão, um adúltero, o pior dos piores seres humanos, é possível ele se tornar um filho de Deus? Responderemos isso na próxima aula. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo.